do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Vamos nos pôr em pé, meus amados irmãos, da leitura do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Vamos ler rapidamente aqui os versículos que falam sobre essa tentação. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Deus seja louvado. Mais uma vez aqui estamos para ministrar a palavra do Senhor, ainda nesse período de fim do isolamento social, agora entrando nessa fase do distanciamento social. Então estamos caminhando, mas Deus é conosco, Deus tem nos guardado. Temos visto aí que a misericórdia de Deus ainda é o motivo de nós não sermos consumidos. Um culto como hoje, um culto de ensino da palavra, veio ao meu coração essa passagem, e já por muito tempo, primeiro por ser um texto que fala diretamente da pessoa de Jesus, texto também que vai, em algumas Bíblias vocês têm essa diferenciação. Algumas Bíblias elas estão com as palavras de Jesus escritas em vermelho, né? Então são textualmente as palavras de Jesus. Não que o Evangelho não seja a palavra de Deus, mas elas são palavras mencionadas ou faladas ou ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com certeza, são textos que demandam a nossa atenção total, pois são palavras que procedem diretamente da boca de Deus. Inclusive, uma das argumentações de Jesus para vencer a tentação foi falar a respeito daquilo que procede da boca de Deus. O texto vai falar da tentação que Jesus vai ter, vai passar um período de provação, e uma das coisas que primeiro me chama a atenção no que diz respeito à tentação é uma verdade bíblica que nos diz que Deus não pode ser tentado por ninguém
Isto é, Deus de forma alguma pode ser induzido a realizar algum ato errado, equivocado, por ser algum desse mundo. Ele não pode ser tentado por ninguém. E a conclusão do texto: a ninguém Deus tenta. Deus não é agente de tentação. Deus não direciona ninguém a cair em tentação. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso, quando em arroubos da nossa arrogância, quando a gente se torna às vezes arrogante, dizendo que Deus me mandou fazer isso, Deus disse assim para mim, Deus me disse de tal forma. A gente tem que estar atento a isso, porque eu não consigo acreditar que alguém que diz que está fazendo certa coisa porque Deus mandou, e determinado ato, essa prática que ele vai realizar, vai produzir pecado na vida dele, porque Deus não tenta ninguém. Em nada das ações de Deus para a minha vida e para a tua vida vão produzir algum tipo de queda espiritual. Eu tenho falado isso, não, porque já na minha experiência como obreiro, como ministro, às vezes eu vejo as pessoas informando que estão fazendo alguma coisa porque Deus mandou, e essas coisas ditas por esses crentes que Deus mandou fazer, produzindo prejuízo para pessoas alheias e às vezes para a própria pessoa. Então, Deus não participa desse tipo de ato. Embora o texto vai nos asseverar que Deus nos posiciona para sermos provados, para sermos testados. Outra coisa acerca da tentação: o local aonde a pessoa está sendo levada para ser tentada. A tentação no deserto é um momento de introspecção, interior nosso. A tentação, ela vai realizar as suas ações não no nosso exterior. A tentação vai operar suas ações no meu coração, na minha mente, no seu coração e na sua mente. Então, quando eu sou levado para o deserto, uma das coisas um dos fatos que ocorrem quando alguém está num deserto, na mesma situação de Jesus, é a solidão. Então, aquele que está em solidão, e a tentação é uma coisa que geralmente ocorre na solidão da minha mente, no meu coração, e é um momento em que a minha alma vai ser devassada. O estar no deserto para passar por uma prova como essa, é o momento em que a minha alma vai ser devassada, vai haver uma devassa na minha vida, vai ser exposta a minha vida, e geralmente quando eu estou nesse lugar, não haverá espaço para eu culpar a outros. Não tem condição de eu dizer que a culpa, o erro, o motivo da minha derrocada, da minha queda, é outra pessoa. Eu estou num deserto, eu estou num lugar onde eu estou só, eu estou praticamente abandonado e sozinho. É o momento da solidão. Na solidão, a nossa consciência se aguça. Às vezes, quando eu estou com a multidão, muita gente ao meu redor, e geralmente é isso, né? Presta atenção, né? Lugares aonde, devido ao movimento, não me é permitido me concentrar. Por que a gente tem que estudar sozinho, irmãos? Geralmente por causa do motivo da concentração, ausência de barulhos, de perturbação. Digo eu isso com propriedade. Em casa que tem criança como a minha, eu fecho a porta, tranco, daqui a pouco eu estou vendo a lava. Quem é? É minha filha. E vai me gritando, pai, ela só para se eu atender. Às vezes eu estou no momento interior, no meu interior, na minha solidão, pensando em alguma coisa, e aí ela chega, vem para falar com o pai, atende e tal, e às vezes eu não estou com muita paciência, mas eu atendo.
Aí quando depois que ela volta, termina, cumpre-se o que ela queria. Quando eu vou tentar lembrar o que eu estava pensando, já foi embora, já esqueci o que era, e recomeço o raciocínio. Então, no momento de solidão como aquela, a consciência nossa vai se aguçando, porque só tem uma pessoa ali para você lidar, que é você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, pelo Espírito, ele vai ser conduzido para o deserto. Deus o transporta, o leva para o deserto. É interessante que o processo anterior da ida para o deserto foi um processo, imagino, maravilhoso, em que os sentimentos, a sensibilidade de Jesus, o coração de Jesus deve ter batido mais forte, porque foi o momento do seu batismo e, digamos assim, o momento em que o Espírito Santo se revelou na vida de Jesus. Foi um momento maravilhoso, um momento especial. Irmão, nós temos que abraçar com alegria, nós temos que buscar sempre os momentos com o Espírito Santo, porque eu vou explicar um negócio para o irmão. Geralmente, no momento em que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós somos elevados a uma sensação espiritual, a uma esfera, um ambiente espiritual muito elevado, de alegria, de gozo espiritual, fique certo que nos dias que seguirão as provações aumentarão para a sua vida, certas portas vão se abrir para você ser tentado e para saber o que está acontecendo, para você, se você é melhor, se você é pior. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Deuteronômio, acerca disso, quando Deus levou Israel para o deserto, para eles serem tentados lá no deserto, para eles serem levados a uma situação, e Deus assim explica, para saber o que havia no coração deles. O que tinha acontecido antes com Israel, cronologicamente ou historicamente? A libertação do Egito, um momento de alegria. Miriam pegou o pandeiro e foi aquele culto de consagração da CIB, com pandeiro, foi aquela alegria toda, mas eles não sabiam o que os esperava. Um deserto estava esperando eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que nos salta aos olhos nessa tentação, quando Jesus vai para o deserto, e aqui duas coisas para os irmãos terem isso em mente. A primeira, o conhecimento bíblico de Jesus. Jesus, ele era dotado de uma capacidade, creio que extraordinária, porque com 12 anos, ele já deixava assombrado os doutores da lei. As pessoas ficavam assombradas pela palavra e sabedoria do menino, já com 12 anos. E nesse momento da tentação, uma das coisas que vai saltar aos seus olhos na leitura desse texto é como Jesus conhecia as Escrituras. Ele não expulsou a Satanás ou repreendeu a Satanás por intermédio de fórmulas mágicas. Ele não fez isso com mandinga, ele não fez isso com reza, ele não fez isso com patuá, ele não fez isso com um crucifixo, ele não fez isso com nenhum tipo de fórmula, porque às vezes, e nós temos que tomar cuidado com isso, às vezes até dentro da igreja a gente acha que fórmulas místicas para expulsar Satanás, tendo nas nossas mãos a principal arma para vencer o inimigo, que é o conhecimento da palavra. Então salta aos nossos olhos o conhecimento bíblico que Jesus apresenta, e são demonstrados nas 3 tentações. Isso não quer dizer que só houve 3, não, com certeza houve mais, mas o Espírito Santo, aprove ao Espírito Santo revelar 3 desse processo de tentação para Jesus. Segundo lugar, além do conhecimento da palavra, uma das coisas que é fundamental para você ter uma vida que suporte a tentação é uma vida de piedade. E quando eu falo piedade aqui, irmãos, não é no termo tão restrito que a gente usa no dia a dia, que a gente acha que a piedade é dar esmola para os pobres. Eu sou uma pessoa piedosa, mas a piedade no sentido de uma vida de dedicação a Deus. Dedicar-se a Deus, irmãos, é se aproximar dele, e aproximar-se de Deus é santificar-se. E a santificação produz em nós uma fortaleza espiritual que nos faz vencer qualquer processo de tentação.
Pode nos mostrar, pastor Fábio, esse processo de se aproximar de Deus e você observar que Deus exige que a pessoa se coloque de uma forma humilde e que se despoje das coisas? Quando Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai, uma das coisas que Deus exigiu de Moisés: tira a sandália dos teus pés. Quando ele estava se aproximando, ele tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é o quê? Terra Santa. Então são duas coisas importantes para você vencer processo de tentação: conhecimento bíblico, porque, irmão, as tentações podem vir em formas muito diferenciadas. A grande maioria das tentações vem na forma de ações no desejo da nossa carne. Aleluia. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são ativações de sensações, de desejo, de vontade nossa, a qual o diabo é bem hábil e capaz de utilizar para nos tentar desvirtuar do caminho da santidade. Mas existem tentações mais abstratas, mais sutis, que estão no âmbito do conhecimento bíblico, aonde nós somos levados a certas práticas, a certas ações, por desconhecimento das Escrituras, sutilezas que o diabo vai tentar colocar na nossa vida através de mensagens, de coisas que, irmão, agora nós temos à vontade. E como nós estamos num processo de uma peste, usando um termo bíblico mais arcaico, né? A peste hoje é pandemia, mas biblicamente é peste, não é isso, irmão? A praga, a peste, hoje é pandemia, fica uma coisa até mais bonita de falar, né? Mas é a clássica peste bíblica, é a clássica praga bíblica, aonde vem algo para ceifar vidas por intermédio da doença, que é um fator fundamental através da escatologia bíblica e do sermão profético de Jesus, é falar sobre isso, que uma das coisas distintivas desse tempo presente que antecede a vinda de Jesus é a manifestação de doenças que ceifam vidas. Mas há outro muito forte, que são a propagação de doutrinas falsas, a manifestação de falsos cristos e falsos profetas, que induzirão muitos ao erro. E como se vence isso? Conhecimento bíblico, palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, as tentações vêm sobre Jesus de uma forma terrível, de uma forma forte, porém, como eu disse, ele conhecia a palavra. Isso vai se demonstrar durante o processo de tentação. Não adianta, irmão, é aquele negócio, é você querer botar cadeado novo em porteira que já foi arrombada. É claro que depois que você cai, você tem que aproveitar as situações. Se você ama a Deus e teme a Ele e quer voltar aos caminhos do Senhor, Salmo capítulo 51, Salmo de número 51 vai mostrar isso claramente. Se eu quero me restaurar, está lá o Salmo 51 para demonstrar como é que um homem se aproxima de Deus depois que cai, depois que peca. Mas vamos ver que durante o processo da tentação, o conhecimento da palavra tem que estar presente fortemente na tua vida. Esse processo de piedade e dedicação a Deus se faz no versículo 2, que a Bíblia vai dizendo que Jesus começou a jejuar. No momento em que ele entra no deserto, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Mas vai começar o processo de tentação. E uma palavra aqui que é um gatilho para começar o processo de tentação. Existem gatilhos, irmão, na nossa vida. O que é o gatilho? Nosso pastor foi oficial, foi militar, né? É o termo certo. Por muitos anos, sabe muito bem o que é um gatilho. E outros irmãos aqui que também serviram, né? Gatilho é fundamental para uma arma disparar. Acho que sem gatilho fica meio complicado você disparar uma arma. Não é isso? Tem gatilho e antes tem a tecla do gatilho. Tem muita coisa, né? Mas é um dos processos. E nos processos, quando acontece o desengatilhamento, o percussor vai à frente, atinge a espoleta que é a carga de projeção. Ela libera os gases, a pólvora é queimada, 400 graus centígrados, libera os gases, o projetil vai à frente e acontece o tiro. Tiago já explicou isso de outra forma. Quando nós somos tentados, engodados, atraídos, e o final de todo esse processo é a manifestação plena do pecado e a morte espiritual da pessoa.
E esse é o gatilho nesse texto, é o final do versículo. Depois que ele começa o processo de jejum, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. É natural sentir fome. É uma coisa natural. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, que talvez algum crente aqui se assuste que eu vou dizer. É natural você ser tentado. Pastor, mas às vezes em nós como crente, nos causa um constrangimento tão grande, quando determinada sensação de atração, de desejo, de vontade, determinadas coisas acontecem, e eu me sinto até constrangido em mim mesmo, por causa do processo de tentação, mas é natural. O apóstolo Paulo até designa quem não conhece a Cristo ainda como seu Salvador, que não alcançou o processo de salvação, ele chama de homem natural. É natural. A tentação vem com naturalidade. Jesus teve fome. No momento em que a fome surgiu, e aí eu vou aqui explicar também rapidamente os 3 objetos de tentação que foram apresentados contra Jesus. O primeiro dele, quando ele teve fome, o diabo chega até ele e lhe propõe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O primeiro objeto de tentação que o diabo tenta despertar em Jesus é o materialismo. E é interessante que às vezes quando você diz assim, já que eu sou pobre, que eu sou assalariado, que eu não disponho de vantagens monetárias para ter o que eu quero na vida, né? E aí vem aquele ditado: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Que eu vou alcançando com dificuldade. Mas isso não nos isenta de sermos materialistas. Materialista no sentido em que determinadas coisas na minha vida eu vou procurar, se eu estou sendo tentado pelo diabo, resolver de forma material. Eu vou tentar ser atiçado, ou o diabo me tentará, e tentou Jesus a atiçar, que ele resolvesse as coisas pela força do seu braço, do jeito que o homem gosta de fazer, quando se sente atraído, com vontade de fazer certas coisas. Então, não entenda aqui o termo materialismo como a obtenção de bens materiais em abundância. Eu estou dizendo aqui, quando eu deixo de crer em Deus para crer no braço do homem, na força humana, naquilo que o mundo pode me dar, e eu não aceito as coisas que Deus me determina, porque esse processo de fome de Jesus é uma consequência natural de 2 coisas: de ele estar num lugar que não tinha comida e de ele estar num processo de jejum. Ele está num processo em que sua carne está sendo atingida severamente, e o diabo vai tentar induzir a Jesus a rejeitar esse processo que Deus colocou na vida dele. Irmãos, não rejeite a voz de Deus na tua vida. Não rejeite a vontade de Deus na tua vida. Não se exaspere quando a vontade de Deus talvez te coloque em uma situação precária, difícil, complicada, angustiante, de muito sofrimento. Se coloque debaixo da potente mão de Deus e vença a carne, vença o desejo carnal, vença as vontades do homem, se submeta à vontade de Deus. Quando Jesus responde, ele dá a passagem que se encontra em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e devido à exiguidade de tempo é interessante que as 3 respostas de Jesus, adivinha aonde estão? No livro do Deuteronômio. Por isso, em muitos ambientes, muitos pregadores, e eu concordo com essa ideia, eu acho que o livro que Jesus mais amava de ler era o Deuteronômio. Não era nem o livro de Salmo, ou o Cantar de Salomão, ou a história de algum livro profético, era o Deuteronômio. A lei reescrita, a lei reapresentada para o povo.
Irmãos, a ideia de repetição na Bíblia é muito clara. Você vai observar, principalmente no Antigo Testamento, repetição, principalmente na Torá, de determinações, de juízos, da vontade de Deus estabelecida, se repetia diversas e diversas vezes. Uma das coisas que tira a crente da igreja é a rotina da igreja. Quando o crente se desanima por causa dessa rotina, se desanimam por causa da palavra que é sempre pregada, a escola dominical, e aquilo sempre por doutrina, a escola dominical, por domingo, e o pregador no domingo fala sobre Mateus capítulo 4, e pela vontade de Deus, na terça-feira que vem, alguém que não estava aqui vai ser chamado para pregar, vai pregar também Mateus capítulo 4 de novo, mas de novo, irmãos, uma das coisas mais fundamentais para que você guarde o conhecimento é a repetição. Repetição, mais uma vez, e de novo, e outra vez. O termo que Deus usa em Deuteronômio, olha o livro aí de novo, capítulo 6 é: inculcarás a teus filhos a palavra. Inculcar é ficar colocando lá dentro, vai colocando, coloca de novo, e mais uma vez, e repete, e de novo, até que aquilo se torne coisa natural na vida daquela pessoa. Saturamento. De novo, na questão militar, quem é militar e trabalha com artilharia sabe que uma das coisas que precisa para que você tenha um bom desempenho de uma infantaria que vai enfrentar um território ainda não dominado pela sua força, é que a artilharia faça o bombardeio de saturação, vai saturar de tal forma que deixa as defesas fragilizadas. Irmãos, sature a tua vida com a palavra, sature a tua vida com o conhecimento de Deus, porque é Ele que te livrará no dia da tribulação e da angústia, é o conhecimento de Deus. Jesus responde dizendo que não só de pão viverá o homem. Olha ele rejeitando o materialismo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isto viverá o homem. A tentação segue, e aí nós vimos uma coisa interessante. Deus vai trabalhar na vida de Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses esclarece muito bem a forma como Jesus se aniquilou, se humilhou e se sujeitou plenamente à vontade de Deus. Paulo aos Filipenses vai explicar isso, em que ele se aniquila, toma a forma de servo, é obediente até a morte de cruz, um processo de obediência. É interessante que a Bíblia diz no capítulo 1, Mateus 4:1, que nós lemos, quem conduziu Jesus para o deserto? Quem que conduziu Jesus para o deserto? Foi o diabo? Foi o sacerdote, o sumo sacerdote? Não, a Bíblia diz que foi o Espírito conduz Jesus para o deserto. Versículo 5: então o diabo o transportou para onde, irmãos? Para onde que o diabo transporta? Versículo 5: para a cidade santa. Além disso, o diabo o coloca sobre o lugar, um dos lugares mais altos do templo de Jerusalém, chamado de pináculo. Cuidado com isso. Veja o processo de Deus na vida de Jesus, para que Jesus seja aprovado, provado e aprovado, para que Jesus alcance uma excelência como servo. Ele se permite pelo Espírito ser levado para o deserto. Ele é induzido, Jesus vai com suas pernas, porque o Espírito está induzindo para ele, vá para o deserto. Aqui o diabo toma Jesus e o transporta de volta para dentro de Jerusalém, num lugar elevado, onde ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Tem muito hino aí, tem um hino que o nome do hino é Vencendo Desafios, né? Somos desafiados, somos colocados dessa forma, e o diabo transporta Jesus, ele sobe para um determinado lugar. Veja como o diabo é sagaz para levar a pessoa à corrupção,
Geralmente, muitas vezes, acontece de uma pessoa ser elevada, é colocada numa posição para tudo ver lá de cima. Isso é só o começo. E ele chega naquela posição e ali é desafiado a exercer um poder espiritual que está na vida dele. É interessante, irmão, que toda vez que um problema vem contra a nossa vida, a gente geralmente é desafiado a exercer um poder espiritual para arrasar com as forças do diabo. Geralmente a gente ora assim, mas para espanto nosso, apesar daquela oração de fogo, aquela oração de autoridade, aquela oração de poder, o problema parece que continua, porque Deus tem propósitos, Deus tem vontade soberana, e você não se apavore, mesmo que você esteja cercado, perseguido, esmagado, sofrendo perseguição, afronta e angústia. Deus está no controle, no poder, e a soberania de Deus está sobre a tua vida. Deus sustenta a tua vida, Deus sustenta você, Deus te dá a vitória, Deus te ajuda. Mas pastor, a coisa está difícil, as perseguições são grandes. Aqui o segundo objeto da tentação do diabo, o egocentrismo, egocêntrico. Se tu és filho de Deus, você vai fazer isso, porque a Bíblia diz que Deus dá a ordem aos seus anjos para a teu respeito e tomar tirão nas tuas mãos. Olha como é que o diabo é sagaz, a forma como ele usa, a teu respeito, tomar tirão. O diabo tenta centralizar as coisas em Cristo, como se Jesus naquele momento ali fosse o centro das atenções, mas aqui não é. Jesus aqui não é o centro das atenções. O centro das atenções é o Pai que enviou a ele. Ele vem em nome do Pai, ele vai fazer a vontade do Pai, ele vai fazer o querer do Pai e não o querer dele em relação ao Pai. Jesus responde, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. É interessante que Jesus também usa o teu também. A única coisa, irmão, que me pertence, que é minha, a única coisa que eu não posso deixar ninguém tomar, irmãos, é aquilo que Deus me deu, que vem da parte de Deus para mim, que Deus fez habitar dentro da minha vida. É isso que eu não posso deixar ninguém tomar. Isso sim é meu, mas isso é meu para a glória de Deus e não para a minha glória. Mas a coisa continua, o diabo continua nas intenções, como o pessoal diz, né? Ele dobrou a aposta. Agora ele não leva para o pináculo do templo, ele transporta Jesus para um alto monte. E o processo de tentação agora fica até mais evoluído, irmãos. O diabo está usando tudo a capacidade que tem, mostra em visão para Jesus todos os reinos da terra. Irmão, não se assuste com o que o diabo pode fazer, porque ele pode fazer muita coisa. Ele pode iludir as pessoas. Essa tarde eu estava assistindo alguns documentários de pessoas que estão se deixando levar por forças ocultas, e certos poderes espirituais se manifestam, e as pessoas são levadas por isso, e vivem nessa cegueira, porque certos poderes se manifestam. Aqui nós estamos vendo a manifestação de um poder sobre Jesus. Jesus é transportado de maneira, mas não foi avião, nem a cavalo. Não sei qual tipo de dispositivo ou de força o diabo teve para tirar Jesus da sua posição e transportar ele para outro lugar. E de lá o diabo mostra para ele as coisas. Nesse momento o diabo já revela a si próprio, porque a tentação não está seguindo o curso que ele queria. E você pode pensar, quanto mais eu resistir ao diabo, nesse processo de tentação, parece que ele vai ficar mais fraco. Não, é o contrário. As tentações parecem que pioram, a coisa fica mais difícil, a coisa fica para adulto, dizendo assim. Ele chega e revela dessa forma extraordinária: olha, esse é o mundo, e se tu prostrado me adorar, eu te dou todas essas coisas. O diabo não está ali para perder, ele quer vencer aquela peleja.
E o diabo não está aí para perder na tua vida, não. Só que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. O terceiro objeto dessa tentação, então, é a soberba, aonde Jesus é acionado para que se deixe levar pelas grandiosidades de certas coisas. Olha o nível de tentação. Quando Jesus estava no deserto, e quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito, como eu falei, conduziu para o deserto. E o que a Bíblia diz? O diabo diz: olha como é que você está, tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Geralmente quando você está na tua congregação, quando você está vendo a tua vida, a tua família, a tua casa, teus bens, tudo que está ao teu redor, e você considera: meu Deus do céu, mas como a coisa está ruim para o meu lado. Mas não foi o Espírito que me conduziu. Eu não estou sendo levado pelo deserto porque Deus disse que vai me preparar, e eu estou nessa lenha toda, nessa prova, nessa angústia, e aí vem o diabo e ainda piora as coisas, tem essas pedras, ele transforma a pedra em pão, rapaz, no deserto. Quando o diabo tira ele do deserto, e chega na última provação, a última tentação, lá no alto monte, olha o que o diabo mostra para ele: reinos em fartura, muita coisa bonita, muita coisa boa, muita coisa gostosa. O diabo faz o contraponto: ó, Deus te leva para o deserto, e você agora está vendo aí o que eu tenho para te dar. Cuidado com isso, porque aquilo ali é só uma artimanha para tirar a tua comunhão com Deus. Termina-se a tentação. Jesus, pela última vez, pronuncia de novo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O processo de tentação na tua vida, irmãos, uma das coisas que deve produzir na tua vida é a capacidade de tu adorar a Deus com plenitude. Você deve sair desse processo capaz de adorar a Deus da melhor maneira que tu podes. Ao fim da tentação, o diabo sendo derrotado, resistia ao diabo, ele fugirá de vós. Versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Para você, para o final, olha só, uma coisa aqui também, um pensamento que me foi colocado no coração. No processo de tentação, o fim tem que ser duas coisas que devem acontecer. Primeira, o diabo tem que te deixar. Você tem que se tornar uma pessoa desagradável para o diabo. O diabo não aguenta não, eu vou sair fora. Sabe aquilo que acontece? Vou usar até um exemplo meio negativo. Às vezes você esquece de usar o Rexona no início do dia. No final do dia, quando você sente que a pessoa fala que está vencido, e a pessoa chega perto de você e tenta escapar porque o negócio está desagradável. Você tem que se tornar para o diabo desagradável. Ao fim da tentação, o diabo tem que te deixar. Agora, muitas vezes acontece o contrário. Quando você vê, terminou a tentação sobre a vida do pastor Fábio, está lá o diabo agarrado com ele, e ele agarrado com o diabo. Nesta noite, eu te convido, meu irmão, vença a tentação e faça o diabo te deixar. E outra coisa, além do diabo te deixar, tem que acontecer os anjos vindo para te servir, trazendo para você algo que tu precisa, trazendo para você algo que você necessita, trazendo um conforto, trazendo uma consolação. Então o diabo te deixa e os anjos aparecem para te servir. Se você olhar para a vida de um crente e ver os anjos servindo a ele, se Deus te mostrar em visão, você pode ter certeza, aquele irmão passou pela tentação e a venceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Uma das coisas gloriosas, quando você fica cheio do Espírito Santo, a cada preenchimento do Espírito na tua vida, aparece um desertozinho para te melhorar internamente. A cada momento que Deus vai te enchendo, são momentos em certos desertos
é aquele pequenininho, é um deserto assim rápido, para você precisar aprimorar alguma coisa. Eu nunca vi, tem militar aqui de novo falando sobre militar, você vai para um adestramento, você vai se preparar para alguma coisa, você vai suar a camisa, você vai sofrer, mesmo que seja aquele adestramento dentro de uma sala de aula. Uma coisa vai queimar, que é a cabeça, para você se preparar para aquilo. Se for um adestramento para algum exercício militar, você já sabe que você vai passar as noites geladas, os momentos de angústia, aquela vontade de matar o sargento, porque ele está te pegando, está te ferindo, te machucando, mas depois tu sai dali um oficial militar melhor, capaz de vencer batalhas e vencer guerras. Se você está no deserto e o diabo está do teu lado ali te tentando, fique tranquilo, daqui a pouquinho os anjos virão te servir. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.